Bate-papo, a sua entrevista no fim de noite. Bate-papo. Recebendo aqui nos nossos estúdios uma dupla bem bacana. O William Romano, ele é professor universitário e empresário. E ao lado dele o Alisson de Oliveira, publicitário, também empresário. Eles que são representantes do escritório Tetra de Design e Marcas. A gente convidou essa dupla afiadíssima no âmbito publicitário para falar sobre um assunto do momento, a Copa do Mundo. E você pode se perguntar, mas o que tem a ver Copa do Mundo com design, com marcas? Acontece que cada vez mais, e esse ano isso por ser no Brasil ficou mais aflorado, as marcas utilizam de maneira indevida a oportunidade da Copa do Mundo. Vamos saber mais sobre esse assunto. Antes, boa noite, começando pelo William. Tudo bem, William? Boa noite. Boa noite, Thiago. Boa noite, Luizinho. Boa noite, ouvintes da Rádio Ipanema. Também o pessoal que está curtindo aí o programa na noite. Vamos falar de marcas, né? É isso aí, é o nosso métier. E o meu grande amigo, parceiro, colega, ele que é o genro perfeito do João Abelha, Alisson de Oliveira. Tudo bem, Alisson? Boa noite, Chegão. Tudo bem? Boa noite, Luizinho. Boa noite, pessoal que está ouvindo. Seja bem-vindo, viu? Maravilha, vamos falar disso. Copa do Mundo, uma grande oportunidade, todo mundo quer pintar a fachada de verde e amarelo, quer fazer aquela festa, mas isso tem gerado problemas, inclusive acarretando multas para algumas empresas, não só as pequenas, mas de todos os tamanhos. É verdade, Thiago, tem empresas que acabam pegando carona e acompanhando todo essa badalação que acontece em torno da Copa do Mundo. E por uma questão de falta de conhecimento, de falta de acompanhamento das informações, acabam utilizando os termos registrados pela FIFA indevidamente. Então, por exemplo, a FIFA, através da Lei Geral da Copa, que é para garantir o que foi assumido de cumprimento entre o governo brasileiro e a própria FIFA, criou-se essa Lei Geral da Copa e dentro dessa Lei Geral da Copa existem diversos termos já registrados, se não me engano um pouco mais de 1.100 termos. Caramba. Que não podem ser usados indevidamente. Então tem muitas empresas, como você mencionou, desde pequenas até grandes empresas, que por falta de conhecimento acabam utilizando esses termos e aí são sancionadas algumas penalidades. Até porque as empresas que são as sponsors, né, as patrocinadoras oficiais da Copa do Mundo da FIFA, pagaram uma nota para poder ser patrocinadora. Aí vem o mercadinho do seu Zé lá da esquina, gente boa o seu Zé, mas ele não pode ficar usando a marca da FIFA, a Copa do Mundo, isso não pode, né? Não pode, você até comentou, são 14 contratos que geraram 300 milhões de dólares. Então quando se envolve dinheiro, é algo que mexe no bolso de todo mundo e acaba incomodando. E os patrocinadores oficiais têm por direito estarem vinculados oficialmente à marca FIFA e à Copa do Mundo. Então, o mercadinho do Zé lá da esquina ou uma empresa de pequeno, médio porte não pode usar indevidamente as marcas registradas pela FIFA. Eu não queria pegar o William Romano de surpresa, mas vamos dar um exemplo de uma expressão que está patenteada na Lei Geral da Copa e que o empresário, na melhor das boas vontades, até para tentar aumentar a receita e tudo mais, acaba utilizando e que não pode e é passível de multa. Você tem algum exemplo para gente? Sim, claro. E é um exemplo tão básico que as pessoas que estão, os nossos ouvintes podem até ficar chocados, surpresos. O próprio termo Copa 2014, o termo Copa do Mundo, Mundial 2014, são termos já patenteados e registrados pela FIFA e não podem ser utilizados, não podem ser vinculados desde que essas empresas sejam parceiras da FIFA, sejam patrocinadoras oficiais. Exemplo, uma loja de roupa, queima total de estoque Copa do Mundo 2014, não pode. Negativo, não Negativo. Pode. Ou promoção Copa do Mundo, também não pode. Tem mais aí na relação? Tem coisa bacana? Sim, por exemplo, os próprios nomes da cidade sede do Mundial. Então a gente não pode, por exemplo, eu tenho uma gráfica, eu tenho uma estamparia, eu quero colocar camisetas com os nomes da cidade sede. Manaus 2014, Rio 2014, isso é proibido. Proibido. A não ser que você seja um patrocinador oficial. Luizinho Rodrigues, no ponto eletrônico aqui, fazendo a seguinte pergunta. A Copa do Mundo ela termina em julho. Por que a Lei Geral da Copa ela prossegue até o final do ano? E ainda, isso não pode prejudicar o comércio brasileiro em vez de alavancar as vendas? Olha, essa Lei Geral, ela justamente finaliza, ela acaba ao final do ano, porque o evento, ele quando termina em julho, ele ainda tem um resquício do que ficou. Então tem uma sobra.
né, até, por exemplo, 2, 3 anos, a gente ainda ouvia falar sobre o que ficou no Mundial da África do Sul. Então é importante que essa lei também preserve todo esse resquício, esse ranço que fica após a finalização do evento, para preservar a comercialização legal dos patrocinadores oficiais. Muito bacana, estamos conversando aqui com a dupla William Romano e também Alisson de Oliveira, eles que são do escritório Tetra de Design e Marcas. A gente vai tocar uma música e na volta tem mais bate-papo nesse Na Noite Ipanema. Tô gostando, daqui a pouco a gente vai saber quais são os erros mais comuns, o que é o brand, posicionamento de marca, enfim, tem muito papo legal, não sai daí. 2 minutos, estamos de volta. Retomando o nosso bate-papo desta noite, desta quarta-feira, conversando com o professor universitário, empresário William Romano, ele que está representando o escritório Tetra de Design e Marcas, falando um pouquinho sobre alguns cases que não deram tão certo assim nessa época de Copa do Mundo, até porque a Copa do Mundo é pauta em todas as vertentes sociais, né? Desde do protesto na rua, até a seleção brasileira, até a morte do cunhado do Felipão, enfim, tudo vira notícia. E saiu nos últimos dias uma briga judicial entre duas grandes empresas, de companhias aéreas do nosso país, a TAM e a Gol. A Gol, que é a transportadora oficial da CBF, inclusive um avião maravilhoso, pintado pelos gêmeos, que também virou notícia, né, William? Tudo é notícia. E o que aconteceu que a TAM fez que a Gol não gostou? Bom, a TAM lançou uma propaganda, ela utilizou jogadores da seleção brasileira, né? O Thiago Silva, que está no Paris Saint-Germain, o Davi Luiz do Chelsea e o Marcelo do Real Madrid. E a Gol, a rival, sabendo disso e sendo a companhia aérea oficial da seleção da CBF, não gostou, pediu a retirada ao CONAR. Para quem não sabe, o CONAR é o Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária no nosso país. É o órgão máximo que determina se toda a maneira das propagandas das empresas que estão sendo feitas está de acordo com o artigo 31 desse código do Conselho Nacional, do CONAR. E no último dia 8, o CONAR realmente acatou e determinou a alteração do comercial, que trazia a seguinte narração: os adversários não vão gostar nada, mas a TAM vai trazer os nossos craques para jogar em casa. Então, assim, obviamente foi bem comemorado pela TAM, porque durante o tempo que até o CONAR julgar, né? A campanha está rolando, está no ar, as pessoas estão curtindo. Quanto mais polêmica, mais viraliza aquilo lá. Exatamente, mais viraliza a marca e as pessoas conseguem gerar um burburinho sobre esse assunto, né? Vamos retomar então, quais são os erros mais comuns cometidos, não só na época da Copa do Mundo, mas que propaganda que normalmente sai pela culatra, existe muitas vezes a ansiedade da pessoa em expor o seu produto ou o seu serviço, mas sem fazer um estudo de mercado se aquele público-alvo é o realmente que consome o seu produto. Existe muito erro desse tipo, William? Existe. O que mais existe também, Thiago, são empresas que muitas vezes acabam não investindo numa boa campanha, num bom planejamento de campanha publicitária, e acabam, como você comentou, o tiro acaba saindo pela culatra. Empresas que, sem querer comparar com o concorrente, acaba comparando de tal modo que o próprio concorrente acaba sendo exposto. Fica nítido que o concorrente está sendo mencionado numa peça publicitária, né? E isso é proibido no Brasil, por exemplo. Diferentemente nos Estados Unidos. A propaganda comparativa lá é totalmente permitida. A marca A pode falar sobre a marca B. Por exemplo, aspirina contra Tilenol. É muito comum. Coca-Cola e Pepsi travaram épicas produções durante 20 anos aí. Sim, exatamente. Um filme comercial famosíssimo da Coca-Cola e da Pepsi é quando um distribuidor da Coca-Cola chega ao balcão de um bar cansado, exaurido após um dia de trabalho, e ele está com sede, ele passa pela geladeira da Coca, dando a impressão que ele ia pegar um refrigerante da Coca-Cola, mas ele vai na geladeira da Pepsi e toma de um modo maravilhosamente bem um refrigerante da Pepsi. E isso no Brasil é proibido? É proibido pelo CONAR. Maravilha. O que é o posicionamento de marca? O posicionamento da marca é muito mais do que apenas um logo bonito? Um logo bonito não é o fim dos problemas do empresário, né? Não, e vale destacar aqui, Thiago, que quando a gente fala em marca, as pessoas confundem muito com logotipo. O logotipo é apenas um dos itens da marca. A marca ela é muito mais abrangente do que isso. Eu até costumo dizer que uma empresa, se ela perder todo o seu maquinário, toda a sua produção, todo o seu
a sua parte industrial, ela ainda não perdeu nada, porque ela tem a sua marca. O maior patrimônio de uma empresa é a marca. Tanto é que, recentemente, empresas já estão colocando nos seus balanços patrimoniais o valor da marca. Algo que é intangível, algo que não se mensura, que não se pega. E já existe... E que não consegue capitalizar na hora, Não consegue né? capitalizar na hora, mas já é colocado, os contabilistas que estão também nos acompanhando aqui na rádio, sabem disso, que grandes empresas já publicam no seu balanço patrimonial o valor da marca. Muito bom, esse papo vai render, a gente vai convidar mais uma vez o Alisson de Oliveira, o William Romano para retornar aqui. Eu tenho mais uma pergunta para fazer e até uma reflexão. Hoje o mercado está muito competitivo, o custo Brasil é muito alto, as leis trabalhistas acabam engessando e prejudicando muitas vezes, estritamente na palavra, prejudica o empresário, principalmente o micro e o pequeno, mas e isso acaba estourando aonde? Na hora do cara investir em publicidade, na hora do cara investir em comunicação. Aí o cara não tem dinheiro, não investe em comunicação, a marca dele não aparece, ele continua sem dinheiro, se torna ali um círculo vicioso. Isso é muito comum também, né? Exatamente, e é algo que uma situação acaba gerando a outra. E para sair dessa situação, principalmente para empresas que estão sendo introduzidas no mercado, nessa fase de introdução de um produto novo, de introdução de um novo serviço, é extremamente importante o investimento em comunicação. Muitos empresários acabam imaginando que esse investimento é um gasto. Não, é investimento, porque se eu não sou conhecido, como é que eu quero ter retorno sobre aquilo que eu estou oferecendo? Quem vai cair na minha porta, né? Exatamente. O cara vai tropeçar lá e entrar. Não tem isso, né? Tem que investir. E vocês estão posicionados, né? A empresa Tetra Design e Marcas está posicionada justamente nesse nicho, nesse gargalo da pessoa falar com o público certo, é um perfil de orientação, de estudo, posicionamento de marca. É isso que vocês fazem? Exatamente. A Tetra é um escritório de design e marca e o principal foco, muito antes de estabelecer um canal de comunicação da empresa cliente com o mercado-alvo, é elaborar estudos e planejamentos sobre quem é a empresa. Quando eu me estabeleço no mercado como uma empresa, quem eu sou, qual o motivo pelo qual eu existo, por que eu estou no mercado, onde eu quero chegar. Então a Tetra ela faz totalmente este estudo para poder vincular todo o diagnóstico da marca, todo o desenvolvimento do branding. Vale destacar o termo branding, né, provém do inglês brand, que é todas as ações que são feitas relacionadas à marca. Não apenas aquela marca bonitinha que a gente vê, um logotipo, mas tudo. Até, por exemplo, um funcionário. A maneira como um funcionário atende um público é como as pessoas veem a marca. Muito bom. William, queria agradecer muito a sua presença, muito obrigado por estar aqui. Vamos ver se o Na Noite consegue entrar nessa parceria. Aproveita, quem quiser saber mais sobre a Tetra, como é que faz para entrar em contato com vocês? O pessoal pode acessar o nosso site, é o www.tetrabrand.com.br, e nós estamos também nas redes sociais. Então Tetra pode acessar Brand. O nosso Facebook Tetra Brand. Maravilha, Alisson, um abraço para você, cara. Obrigado. Valeu. 9h33, pois não, Luizinho, você tem o quê? Vai soltar um som, é isso? Tem um velho aqui enchendo meu saco. O cara tá perturbando aí, é legal até o pessoal ouvir, se puder responder essa pergunta. Peraí, não aguento mais. Vamos tentar colocar o fone deles aqui. O cara tá babando aqui, tá com a fralda cheia. Mas é coisa séria? Coloquem o fone aqui, senão vocês não vão conseguir ouvir nesses... o cara tá perturbando. Ô, Luizinho, você tá aqui, causando aí, hein, meu? 9h33... Tudo bem? Todo mundo chegando? ouvindo, tá chegando? Ok. Tá, o Alisson conseguiu ouvir, vamos lá. Vamos lá. Solta, senhor, Luizinho. Por gentileza, vamos falar direitinho. Muito boa noite pra vocês, ouvintes do Da Noite. Claro, se é da noite, tem que dar boa noite, né, meu coroa? Bom, eu queria fazer uma pergunta aqui, interessante. Queria saber o seguinte. Se eu for, por exemplo, nas Casas Baiola e for comprar um móvel, eu posso falar, viu? Eu queria comprar uma copa e cozinha. Ou não pode falar copa e cozinha também, porque a FIFA não deixa. Gostei, hein, velho Juvenal? Você tá boa noite pra turma do Boa Noite. Você tá esperto, hein, velho Juvenal? E aí, William? Bom, nesse caso, a Copa é sua, você pode usar e comprar, fazer o que quiser com ela, porque a FIFA não vai intervir, não. Não dá pra mudar o nome da Copa. Valeu, velho Juvenal! Valeu.